Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Eduardo Gomes, advogado de trânsito. O tema de hoje é sobre DPVAT, que também ficou conhecido como SPVAT 2024. A gente vai tratar sobre o direito das vítimas de acidente de trânsito, que é tecnicamente sinistro de trânsito. Como ficou esse direito em 2025? Consigo receber? Tenho direito à indenização? O porquê desse vídeo? Eu fiz em 2024 um vídeo bem completo, bem extenso sobre o DPVAT, na época que ele estava suspenso, né? Então, do dia 15 de novembro de 2023 até o dia 30 de dezembro de 2024, o DPVAT ele não estava sendo pago porque as autoridades falaram que acabou o dinheiro de pagar as vítimas ali dos sinistros. Então, muita gente ficou sem receber, aguardando 2025 a retomada desses pagamentos. Mas será que vai ser retomado? Como é que ficou? Vamos analisar aqui como que aconteceu aqui a sucessão legislativa e como está atualmente esse direito. Para você que é novo e não me conhece, sou advogado atuante em todo o Brasil, sou especialista em direito de trânsito, especialista também em direito do consumidor, sou professor de direito de trânsito, tenho dezenas de cursos na minha área e atualmente sou vice-presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da OAB do meu estado. Então, se você é novo, inscreva-se no canal, você vai ter uma fonte confiável de conteúdo relacionado à área de trânsito. Como é que ficou essa história do DPVAT em 2025? Vamos entender aqui as noções gerais desde a origem. O DPVAT ele surgiu em 1974. Ele tinha uma lei que disciplinava desde 1974. O que acontecia? Nos momentos do licenciamento do seu veículo, você tinha que pagar as multas, o licenciamento e também o IPVA, bem como o DPVAT, para você ter o licenciamento ali do seu veículo. Então, ele era atrelado ao licenciamento. Para que serviu o DPVAT? Ele tinha uma cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores nas vias terrestres. Então, ele tinha 3 coberturas dessas características. Para pessoas que tinham despesas médicas, né, para fazer os ressarcimentos, a cobertura ela era até de R$ 2.700 nos casos de sinistro de trânsito. Para invalidez de caráter permanente, poderia chegar até R$ 13.500. E no caso de morte, R$ 13.500. Então, a gente tinha essas 3 coberturas. Quando chegamos ali em 2020, essa cobrança ela foi extinta, mas as coberturas continuaram existentes. Chegavam muitas perguntas para mim, Eduardo, esse ano não precisei pagar DPVAT, ele foi extinto, não existe mais? Na verdade, só a cobrança não existia, mas o direito ali existia. Você poderia sofrer um sinistro, dava entrada e recebia normalmente pela seguradora líder e também pela Caixa Econômica Federal. Só o que aconteceu? Em 2023, no dia 15 de novembro de 2023, como não estava tendo a cobrança no licenciamento do DPVAT, a Caixa falou que não tinha mais dinheiro para pagar ninguém, que estava sem dinheiro para pagar o seguro DPVAT e as indenizações. E aí o que aconteceu? Em 2024, os congressistas, né, nossos deputados e senadores, estavam discutindo para alterações do DPVAT. Ele ia se chamar o SPVAT. E foi sancionada essa lei, que era a Lei Complementar 207 de 2024. Só o que aconteceu até então? No dia 31 de 12 de 2024, veio uma nova lei, que é a Lei Complementar 211 de 2024, que revogou a lei que criou o SPVAT e que tinha um planejamento de voltar a pagar as vítimas em 2025. Lembrando, desde o dia 15 de novembro de 2023, estava tudo suspenso, ninguém mais recebia. Então, a expectativa era de 2025, após a discussão da lei ali, voltar os pagamentos. Só o que aconteceu? Tinha uma discussão de quanto ia ser a cobrança do SPVAT. Se discutia para ficar ali abaixo dos R$100, uma média de R$50 a R$70, mas não tinha ainda o valor definido. E também não tinha quanto seria a cobertura, porque a cobertura estava defasada há muitos anos. Para a morte era R$13.500, por exemplo. Então não se tinha quanto queria pagar para essas vítimas de sinistro. Então, 2025, como teve a extinção
da lei que regulamentava o SPVAT, que iria voltar à cobrança, iria voltar ao pagamento dessas coberturas, não existe mais o DPVAT atualmente. Ou seja, em 2025 não existe nenhuma cobertura, em 2025 ninguém paga mais nada para DPVAT, SPVAT. Para você licenciar o seu veículo, você só vai pagar a taxa de licenciamento, o IPVA e as multas vencidas. Aí o teu veículo está normalmente rodando. Mas questões de receber indenizações, ressarcimentos decorrentes a título do seguro SPVAT, você não vai ter. Você vai ter outros direitos, danos morais, danos materiais, danos estéticos, quando você identificar o veículo ou identificar o condutor. Isso num processo judicial. Agora que a cobrança decorrente pelo fato de você não ter culpa, ou até mesmo de ter culpa, ou de não ter identificado o proprietário porque você desmaiou no local, por exemplo, ou não ter identificado o condutor, você vai ficar no prejuízo porque esse direito não existe mais em 2025. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Para quem tinha expectativa de que o DPVAT, o SPVAT, voltaria aos pagamentos em 2025, infelizmente não foi dessa vez. Você tem outros direitos decorrentes do acidente. Dano moral, dano material, dano estético. Se você não foi o causador do acidente, o causador tem que pagar para você. Isso em um processo judicial, até mesmo por um acordo, né? Além de outras questões que você tem aí, lucro cessante, benefícios previdenciários como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadorias por invalidez, pensões por mortes, isenção de imposto em razão da deficiência que você ficou decorrente desse sinistro, né? Em razão do veículo automotor. Mas o DPVAT, que não dependia de culpa e também não dependia de identificação da vítima, não será mais recebido por ninguém em 2025. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Por quê? Se discutiam muito pelo fim do DPVAT e extinguir ali os 50, 70 reais que seria cobrado, né, abaixo dos 100 reais. Mas, por exemplo, o licenciamento em todos os estados brasileiros, hoje, eles são aí digitais. E a gente paga licenciamento, sendo que a gente nem vai no Detran para vistoriar o veículo. Simplesmente você paga uma taxa, que antigamente você tinha aquele documento verde, né? Então tinha um gasto ali por parte do órgão de trânsito. E atualmente esse gasto não existe mais, e a gente continua pagando. Então eu quero saber se foi justo aí a extinção do DPVAT, né? E se você concorda dessa dinâmica. E até mesmo os IPVAs, né? Que dependendo do estado, a alíquota aí é uma questão bem abusiva, no entender de boa parte da população. Você compra um veículo que é seu e você paga aí por anos, né? E às vezes não vê nem retorno desse dinheiro nas nossas políticas públicas. Enquanto a gente tem pessoas que são vítimas do sinistro, que ficam desacordadas ali no momento, às vezes não tem ninguém para testemunhar, às vezes não tem uma câmera, às vezes não tem uma foto, e aí ela fica completamente desamparada, tem que tirar do próprio bolso dela, né, as questões aí para ela recuperar as questões de cirurgia, saúde, etc. E antes o SPVAT tinha esse objetivo. E aí eu quero saber a sua opinião. Se essa extinção foi boa, se foi ruim, se você acha que deve voltar, se não deve. E lembrando, se você também ocasionar o veículo, um sinistro, aliás, contra outro veículo, um pedestre, um motociclista, um ciclista, mesmo que sem querer, você tem que arcar com as indenizações. Então, nesse caso, é interessante você ter até mesmo um seguro, principalmente caso um sinistro venha ocorrer de uma forma aí com lesões permanentes, né? Então, tudo isso tem que ser pontuado e quero saber a opinião de vocês. Se inscreve aí no canal, fica aí comigo mais vezes. Em breve a gente vai ter mais vídeos sobre direito de trânsito.